Olá, estamos de volta. Este é o Tudo a Ver. Você nos acompanha de segunda a sexta-feira, das 10 às 11 horas da manhã e também à noite, das 7h30 às 8h30 da noite, aqui no canal 19, 53.1, canal 20 da NET TV a cabo e na internet, rtv.net.br. A gente vai falar um pouquinho sobre Alzheimer, sobre um projeto muito bacana que é desenvolvido já há algum tempo na Unesc, e para isso eu recebo aqui a fisioterapeuta e também professora do curso de fisioterapia da Unesc, a Evelyn Vicente. Evelyn, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Carol. Alzheimer é uma questão que a gente ainda tem que falar muito a respeito, tem que desmistificar muita coisa. Ainda é difícil saber, principalmente a família, como lidar quando chega um diagnóstico como esse, né, Evelyn? É bastante difícil até também aceitar essa realidade, né, da pessoa que tem a doença de Alzheimer, que não é o único tipo de demência, mas é a mais prevalente, né, e ela começa de uma forma, passa por um determinado momento desapercebida, né, porque esquece algumas coisas, daí parece comum, mas aquilo vai piorando, vai tendo também uma alteração de comportamento. Então, às vezes, se a pessoa ela é introvertida, ela passa a ser mais falante e o inverso também acontece, né? Então, vai tendo essa diferenciação de comportamento, que isso começa a chamar a atenção das pessoas próximas, né? Dos familiares. Começa também a ficar um pouquinho mais teimoso, né? E, então, isso começa, então, a chamar a atenção, mas principalmente esses esquecimentos que começam a ser daí mais constantes. O Alzheimer, ele vai dando sinais, então? Vai dando sinais, né? Só que é claro que na medida que ele é diagnosticado, daí já a pessoa já está, pelo menos numa fase inicial, ou às vezes até numa fase intermediária, porque ela tem diferentes fases, né? E nessa fase inicial, esses esquecimentos, por exemplo, saiu para ir na padaria, coisa que fazia comumente. Aí, de repente, esquece o caminho ou de ir para a padaria ou de voltar, enfim. Daí isso também começa a chamar a atenção. E, Evelyn, tem uma idade, assim, a partir de tantos anos a pessoa tem Alzheimer, ou é mais frequente a partir de tantos anos? Porque essa questão, ficou mais esquecido, ficou mais teimoso, às vezes é até difícil a gente identificar, porque com a idade a gente vai, né, ficando mais teimoso, vai ficando mais esquecido também, né? Essa questão de lapso de memória, todo mundo já passou, né, já, independente de ser idoso ou não. Ela é mais comum em pessoas a partir dos 65 anos. É mais comum. Então, um dos fatores de risco, né, que se fala do Alzheimer é a idade, né? E como a expectativa de vida tem aumentado também, né, o número de casos de doença de Alzheimer. Isso preocupa bastante porque aí a pessoa chegou a esse diagnóstico, às vezes ela está, né, naquela fase inicial da doença ainda, até entende o que está acontecendo e é muito difícil aceitar também, né? Porque daí ela sabe o que vai estar acontecendo, né? É claro que vai chegar um momento que ela não vai se lembrar e quem vai passar mais essa realidade é o familiar, são as pessoas que estão próximas, né? Mas vai chegar esse momento que ela vai entender o que está acontecendo, né? Evelyn, na Unesc a gente tem um projeto chamado Bem Viver com Alzheimer. Eu queria que tu explicasse para quem está nos assistindo e ainda não conhece, né, nunca ouviu falar a respeito, o que é esse projeto e como é que ele é desenvolvido na universidade? O projeto Bem Viver com Alzheimer, ele é um projeto que tem como objetivo dar assistência à pessoa com doença de Alzheimer e aos cuidadores dessa pessoa com doença de Alzheimer. Porque, assim, quem fica o tempo de mais próximo dessa pessoa com a doença é o cuidador, que pode ser um cuidador primário, que é alguém da família, ou um outro cuidador que é contratado, né, pela família para estar dando assistência a essa pessoa. Então, ele que lida o dia a dia com essa pessoa com doença de Alzheimer, por exemplo, a questão da higiene, a questão de alimentação, de estar no contato, né, desse dia a dia com essa pessoa. Então, esse cuidador, como é que é feito, né, nesse projeto? A gente tem um encontro todo último sábado de cada mês, né?
Então, o próximo encontro, teve dia 30 agora de março, foi o nosso primeiro encontro desse semestre. O nosso segundo encontro vai ser em abril, no dia 27 de abril. Tá? E são palestras que acontecem sábados de manhã, às 9 horas. E que palestras são essas? São assuntos voltados, pertinentes ao cuidador e à pessoa com doença de Alzheimer. Por exemplo, como lidar com a agressividade da pessoa com doença de Alzheimer. Como lidar na questão da higiene bucal, né, da pessoa idosa com doença de Alzheimer. Então, enfim, a gente traz diferentes assuntos, né, a cada encontro, que é voltado, então, tanto para a pessoa com doença de Alzheimer como para os cuidadores, enfim, familiares. E eles também trazem as suas dificuldades, o que eles estão passando, dão sugestões a gente consegue ter sugestões assim de que assuntos que a gente vai estar trazendo, né? Então a gente convida profissionais, ou às vezes até acadêmicos que estão em fases já, estão terminando, que podem estar dando palestras, né? Ministrando a palestra. E quem que pode participar desses encontros todo último sábado de cada mês? Esses encontros, eles são abertos à comunidade, é gratuito, né? E qualquer pessoa pode estar participando, independente de ser cuidador ou não. Porque a gente tem, por exemplo, pessoas que vão... eu tinha o meu avô, teve Alzheimer, já faleceu, tudo, mas a pessoa quer ir, né, frequentar esses encontros para saber mais sobre a doença. Ou, eu conheço... um familiar de um amigo meu que tem Alzheimer. Então, isso acaba trazendo pessoas, independente de ser cuidador ou não, né, para entender essa questão da doença de Alzheimer. E quanto mais informação para o maior número de pessoas, melhor também, né, Evelyn? Porque é muito difícil, mas se a gente tiver mais noção, se a gente souber mais a respeito, fica um pouco menos difícil, né? Quanto mais informação, realmente melhor de lidar com essa situação. Então, a gente é aberto, por exemplo, para alunos da área da saúde, mas também alunos de outras áreas. Então, a gente tem alunos, por exemplo, que são da pedagogia, que são da arquitetura. Então, enfim, não é só, né, não vão só da área da saúde. Então, porque isso é de interesse de todos, né? Que conhece alguém ou ouviu falar na doença e quer saber mais sobre ela. E, Evelyn, quem são os profissionais? Os profissionais são de que área, né, que estão envolvidos nesse projeto, que já acontece desde 2002, né? 2003. 2003. Atualmente, esse projeto, então, tem a fisioterapia, tem a biomedicina, tem o curso de artes visuais também, tem o curso de enfermagem. São esses os cursos que estão no momento. Mas não quer dizer que só pode ir esses profissionais não. A gente teve palestras, por exemplo, da odonto, da psicologia, da própria enfermagem, da fisioterapia, enfim. São diversos cursos, né? E a artes visuais, por exemplo, um dos alunos, ele fez o logo do projeto, do nosso projeto. Então, tem essa questão interdisciplinar, envolvendo também da área da educação, né, com a saúde. Vocês ali na universidade, no projeto, acabam tendo contato com essas pessoas com Alzheimer ou não? O contato é com esse familiar, com esse interessado, com esse curioso, digamos assim, que quer saber mais a respeito? É mais o familiar e o cuidador. Esses, é difícil, assim... Às vezes eles até perguntam, eu posso trazer né? Ele tem Alzheimer, pode trazer... Mas, assim, é aberto, pode trazer, não tem... Mas acaba indo mais os que têm contato, né, com a pessoa com Alzheimer. E, Evelyn, pegando essa tua área, né, da fisioterapia, como é que a fisioterapia trabalha essa questão da pessoa com Alzheimer? Tem acompanhamento, tem tratamento? Porque, se chegou no diagnóstico, fulano de tal está com Alzheimer, eu estou com Alzheimer, a partir de agora se faz o quê, né? Daí vai ter todo um acompanhamento profissional, né? Vai ter o médico, né? Vai ter muitas vezes o nutricionista, o psicólogo, enfim. A questão da fisioterapia, porque assim, como são pessoas já que têm mais idade, então já acaba tendo problemas muitas vezes, né? Dificuldade às vezes para caminhar, né? Pela própria idade, uma diminuição do equilíbrio, da coordenação. Então a gente trabalha dentro dessas alterações sensório-motoras que eles
apresentam já em função do próprio envelhecimento e que com a doença isso acaba sendo mais agravado, porque às vezes fica mais parado, né? Não quer se movimentar, não quer ficar, às vezes chega no estágio da doença, se deixar sentado numa poltrona e ele vai ficar ali o dia inteiro, né? Então esse trabalho que a gente faz daí de melhorar a força muscular, a coordenação, o equilíbrio, né? A amplitude de movimento articular. E também a gente faz um trabalho que é bem interessante, que a gente chama, né, de dupla tarefa. Então, por exemplo, se a gente vai caminhar, quando a gente vai até, a gente diz, a gente vai daqui até outro extremo, né? Daí nesse trajeto tu tem que dizer 4 nomes de uma fruta que começa com a letra A, vamos supor. Né? Ou, enfim, ou cores, né, que goste. Por quê? Porque daí trabalha essa questão cognitiva, que é importante, principalmente para a pessoa que tem o Alzheimer, porque ele vai tendo essa perda intelectual, né, que é do processo da doença. Então, a gente trabalha muito com essa questão também de dupla tarefa. Então, tem a parte motora que a gente está fazendo, mas também associado com a cognição. Legal. E, Evelyn, essa questão de estimular ali, né, a cognição, como você falou, o Alzheimer, ele tem uma forma de a gente frear, por exemplo, assim, tem que realmente estimular, aquela pessoa tem que estar fazendo acompanhamento para aquela demência não aumentar, ou isso é uma forma de cuidado, mas não tem, assim, algo muito efetivo que se possa fazer? Assim, cura, infelizmente, até o momento não tem. Então, claro que vai ter o tratamento medicamentoso com o médico, né? E vai ter essas questões, assim, de estar estimulando a cognição. Então, a gente, por exemplo, fala assim, caça-palavras, montar um quebra-cabeça, mas daí também tem que ver o que a pessoa também gosta, né? Então, mas jogar dominó, se ela gosta de dominó, jogar baralho, enfim, né? Ver alguma coisa que ela goste para estar estimulando essa cognição. Mas, assim, né, o que a gente fala assim, como é que a gente pode prevenir, né, uma demência? São os hábitos de vida saudáveis, né? Desde a alimentação, ter uma atividade física, porque assim, controlar se tem hipertensão arterial, tá cuidando disso, o tabagismo, ele também é um fator de risco, obesidade, então, mas são fatores de risco que modificáveis, a gente pode estar intervindo, então quanto mais tiver hábitos de vida saudável, mais a gente vai estar prevenindo, né, no caso, doenças como Alzheimer. No Alzheimer tem fator genético, hereditário, assim, ou é mais esse fator realmente ambiental que a gente pode interferir? Geralmente, porque assim, é a partir mais ou menos dos 65 anos, né? Quando é diagnosticado antes dos 65 anos, e já tem caso na família, daí se pensa, naquele caso, em hereditariedade, mas não tem nada que, isso é hereditário. Tá? Isso é mais, depende se é abaixo, né, dos 65 anos. Aí sim. E é uma questão de 65 anos hoje, é uma pessoa muito jovem, né? A gente tem uma expectativa de vida sendo ampliada cada vez mais. Em Santa Catarina mesmo, né, a gente tem a maior expectativa de vida do país. E isso, ao mesmo tempo que é bom, né, Evelyn? A gente pensa, poxa, a gente vai viver mais, que bom. A gente tem que se cuidar muito da saúde como um todo para que eu viva até os 75, 76 de forma saudável. Com uma qualidade. Com qualidade. Ninguém quer ficar com Alzheimer dos 65 aos 75, 80 anos, né? Com certeza. Então, como essa expectativa de vida tem aumentado, a gente tem que cuidar da nossa saúde para chegar aos 75, 80 com uma boa qualidade de vida e não ter problemas como, por exemplo, demência. Então, quanto mais a gente se cuidar, mais estimular. Eles falam também em estímulo social, por exemplo. Então, ir ao cinema, ir a um teatro, ver coisas que gostem, um espetáculo, enfim. Isso tudo também, ir ao museu, enfim. Daí, claro que tem que ser
a pessoa não gosta de museu, não vai ao museu, mas alguma coisa ela vai gostar. Mas assim, de estar também essa questão social, de estar interagindo com outras pessoas, isso também é importante. A questão, às vezes, vai num jogo de futebol, né? A gente tem aqui, quantas pessoas idosas vão, né? E às vezes o filho ou filha fica preocupado, ai, pai, vai lá de novo. Com É bom certeza. incentivar de fato, né? Com certeza, um bingo, se gosta de... Enfim, daí alguma coisa a pessoa vai gostar, né? E isso tá interagindo com outras pessoas, então isso também é importante. E de se manter, ter esse hábito, né? De não ficar, não se isolar, porque até a própria depressão é comum com o envelhecimento, né? Idosos têm depressão. E quando tem a demência, isso vai ficando também mais agravante, né? E, então tem que cuidar. E quanto mais a gente tiver uma vida social, estimular a mente, estimular o cérebro, enfim, é melhor para nós. Isso faz parte de um hábito de vida também saudável. Evelyn, pela experiência de vocês ali com Alzheimer, o Alzheimer traz outras doenças associadas, outros problemas físicos, às vezes associados ou não? É porque geralmente, como são já pessoas mais velhas, então eles podem ter problema cardíaco, pode ter diabetes, algum problema metabólico, né? Diabetes, enfim. Então, pode estar associado em função da idade, assim, de... É mais pela idade mesmo. Casos em pessoas com menos de 65 anos são mais raros? Não é muito comum, né? Mas a incidência maior é a partir dos 65 anos. Né? Então, não isso aí já é que nem outras doenças degenerativas, como Parkinson também, abaixo de uma idade, por exemplo, tem diagnóstico com 30 anos, mas isso não é comum, né? Falando ainda da fisioterapia, né, que é a tua área, a fisioterapia de reabilitação hoje também a gente percebe muito, fisioterapeuta trabalha em várias áreas, né? A gente tem muita coisa hoje, cresceu bastante, eu acho que isso é um ganho, mas essa questão da fisioterapia de reabilitação ainda é muito necessária. Eu imagino que com essa questão da longevidade, dessa vida mais comprida, a gente vai ter cada vez mais esse acompanhamento de um fisioterapeuta, de um profissional, para aquela pessoa que ou teve alguma doença, algum problema, ou realmente só está mais velha, com mais dificuldade de locomoção, né? É isso que tu falou, né, Carol, a questão da reabilitação. Mas também a gente atua não só nessa parte de quando já está com o problema, tem a questão da prevenção, que também é importante. É que nem um geriatra. Geralmente a pessoa associa ir ao geriatra quando já está com idade, mas o correto é já ir antes, né? Já para não chegar lá com uma série de problemas, né, que vem com a idade. Então, na fisioterapia, a gente também tem esse trabalho de prevenção. Então, só que é claro que isso a gente também tem que trabalhar essa cultura com a comunidade, né, para não procurar só quando já está instalado, né, o problema. Enfim. A gente ainda é muito negligente com a saúde, né? Bastante. Próprios hábitos de vida também. Mas agora essa questão dos hábitos de vida está melhorando. A gente está vendo já bastante gente que está cuidando um pouquinho melhor da alimentação, fazendo atividade física, né? Então isso está... Mas ainda vai levar um tempo para ficar ainda ideal. Quando começou a crescer essa questão de as pessoas procurando academias, atividade física, questão de, né, mudar a alimentação de uma dieta mais adequada, parecia assim, muita moda, né? Mas hoje eu acho que realmente se está criando essa cultura. E eu tenho esperança, né, Evelyn? Imagino que você que é da área da saúde deva ter também, de que vai vir uma geração aí mais atenta, mais ligada a isso, porque hoje a gente colhe muito o fruto daquilo que a gente fez errado, né? E as pessoas mais idosas, às vezes porque não tinham oportunidades, porque não tinham isso à disposição. Informação. Não tinham informação. Hoje se colhe muito isso ainda, né? E hoje em dia a informação é um acesso fácil para quase todo mundo, né? E essa questão de ter esses hábitos de vida saudável é importante, porque as pessoas associam hábitos de vida saudável só com a questão do corpo, mas para o cérebro também é importante, porque estimulam substâncias que a gente fala que são neurotróficas, né, que são boas então para as células, né, do nosso
cérebro, os neurônios. Então, por exemplo, a atividade física, ela estimula esses tipos de substância que eles conseguem trabalhar, funcionar de uma forma muito melhor. Então, essa questão de estar estimulando a cognição, isso também estimula substâncias neurotróficas, então por isso que é importante a gente estar estimulando, porque o nosso cérebro também ele se acomoda, né? Ele se acomoda bastante. Se a gente for ver assim, se eu vou sempre no mesmo mercado, eu já sei onde é que estão as coisas. Se eu vou num outro mercado que eu não conheço, eu já acho mais difícil, daí eu já falo assim, eu não gosto de ir naquele lá. Porque ela já está acostumada, o cérebro já acostumou né, com aquele outro. Então, isso tudo também tem que ser trabalhado, né, de mudar a rota, por exemplo. Eu sempre fazia sempre o mesmo caminho, né, de carro, seja lá. Faz uma rota diferente, isso também estimula o cérebro. São várias formas de a gente estar estimulando o nosso cérebro. E é importante porque o cérebro realmente se acostuma e a gente faz tudo meio que no automático. No automático. Né? Verdade. Evelyn, eu quero agradecer a tua presença e queria, né, para quem está nos assistindo, que tenha vontade, desejo de participar do próximo grupo, é só chegar lá no sábado, tem que fazer uma inscrição, ligar? Não precisa. O próximo, então, é dia 27 de abril, às 9 horas, na Unesc, no bloco 21A, sala 7. Tá certo, então. Todos convidados. Professora Evelyn Vicente, muito obrigada. Parabéns a vocês pelo trabalho e a gente fica sempre à disposição. Obrigada também. A gente vai encerrando mais um Tudo a Ver por aqui. Não esqueça do recadinho do início do programa, de que tem muito egoísmo disfarçado de amor próprio. Então, vamos amar as pessoas ao redor, que essas pessoas que estão conosco também, além do amor próprio, além dessa vontade de se cuidar, que eu acho super válido, tem que ter, mas vamos cuidar do outro também. Um bom restinho de dia para você e até amanhã.